Olá, paz de Cristo, para você que nos ouve nesse momento. Nós estamos de volta para continuarmos com o estudo do livro de Cantares de Salomão. Nós estamos estudando Cantares de Salomão verso a verso, sem ignorar nenhum verso. Não deixe nada atrapalhar você. Nós estamos ali no capítulo 1 e hoje meditaremos no verso 9 ao 11. Lembrando que é o rapaz ainda quem fala. Tá certo? Olha o que diz capítulo 1, verso 9, por diante. Você é muito linda, meu amor, e vale mais que qualquer outra coisa no mundo. Vamos dar uma entendida no que diz aqui. Salomão foi o homem mais aventureiro em mulher que se pode imaginar. Foi o aventureiro do amor. Salomão teve 1001 mulheres. Ele teve 700 princesas e 300 concubinas. Mas em nenhuma dessas ele encontra alguém que ele pudesse entregar-se por completo e entregar e tirar daquilo que está dentro dele para dar para elas. Parece que nessa busca incessante de Salomão, em cada uma mulher que ele amava, ele encontrava decepção. Com cada mulher que ele ficava, era mais uma decepção. Mas ele continuou investindo. Não deveria ser assim, mas infelizmente foi. Porque Deus avisou a ele que ele não deveria ter muitas mulheres. Mas ele agiu errado. Salomão foi um aventureiro. E essa história tem muito o que trazer de aprendizado para a vida de cada um de nós. E sabe, foi unicamente numa negra, numa mulher da pele morena, da pele queimada pelo sol, que vivia na região de Suni, ali no deserto da Arábia, tá certo? Nas tendas de Quedá, por isso que ali é uma região muito quente demais, um deserto árido. E essa mulher por cima era pastor, porque seus irmãos obrigaram ela a fazer isso. Ela vivia ali cuidando das vinhas, pastoreando também. E aí o que acontece? Foi nela que Salomão encontrou, além disso, pobre. Ela era negra, pele queimada, bronzeada pelo sol e pobre. E é exatamente nela que Salomão encontra aquilo que ele tanto procurava. Não é interessante isso? Salomão era um homem de muita fama. Salomão era o rei mais rico daquela época, o rei mais sábio, entende? Então toda mulher queria um homem daquele. A questão todinha está também exatamente aí. Aquelas mulheres, elas queriam uma aventura, elas foram aventureiras com o Salomão. Foram se aventurar com ele. E aquelas mulheres tinham conforto, elas tinham palácio, alguém para cuidar dela, elas tinham tudo do bom e do melhor. Mas do que adianta ter palácio? Do que adianta ter tudo do bom e do melhor, mas não ter uma felicidade amorosa? Então você não tem nada. Por isso que Salomão continuou investindo, porque ele se sentia, sabe, ele se sentia, querido, arrasado, atrapalhado e incompleto e infeliz. Agora ele diz uma outra coisa aqui também. Você é mais valiosa, você vale mais do que tudo nesse mundo. Você sabe o que Salomão está dizendo? Você para mim é mais valiosa do que meu dinheiro, do que meu ouro, do que minha riqueza, do que todas as 1000 mulheres que eu tenho, do que minha fama, do que meu império, do que meu palácio. Você é mais valiosa do que tudo isso. O que é mais valioso para você? O que é mais importante para você? Talvez a sua riqueza, o seu dinheiro, a sua fama, talvez o seu curso, talvez a sua escola, o seu currículo, talvez a sua faculdade, talvez a sua beleza, a sua vaidade, talvez os seus filhos, seus genros, seus netos, suas netas, suas noras, sua mãe, seu pai, seus amigos. Eu não estou dizendo aqui que você não deve amar essas pessoas, mas elas não são o mais importante para você, não deveria ser. Sabe, querido, o filho não pode preencher o lugar de um esposo ou de um esposo. O filho te traz alegria, mas ele não pode dar para você o que o marido ou a esposa pode dar. Entende isso? Mas o que é mais importante para você? Lembre-se, se você coloca essas coisas como sendo o mais importante para você, você é infeliz. Você não consegue ser feliz. Talvez aqui esteja o segredo da sua infelicidade no seu relacionamento amoroso. É porque a prioridade no seu casamento não é seu cônjuge, sua parceira ou seu parceiro. São outras coisas que está ocupando lá. Talvez seja
uma dessas coisas que eu fiz menção aqui. Talvez você tenha priorizado outras coisas. Como é que você vai ser feliz? Perceba que o Salomão aqui está dizendo: você é a coisa mais importante dessa vida para mim agora. Sabe por quê? Porque Salomão amava ela. E eu vou te dizer algo sem nenhum medo de errar. Aquilo que a gente ama de verdade é isso que nós priorizamos em nossas vidas. Por isso que Salomão está dizendo isso. Salomão está dizendo: a minha prioridade agora não é mais o meu palácio, o meu reino, o meu império, meu dinheiro, meu ouro, minha prata, minhas mulheres, não, é você. E por isso que tudo na vida daquela mulher, tá certo? Era motivo de o Salomão elogiá-la. Você entende isso? Ele elogia cada detalhe da vida daquela mulher. Ele elogia os cabelos, a forma como se veste, a forma como ela se ornamenta, não é? Como ela se adorna, a forma como ela se arruma, a sua aparência, seu cabelo, sua face, seu olhar. Ele elogia detalhadamente cada parte daquela mulher. Isso significa que ele tinha muita atenção com ela. Ele era muito atencioso com ela e ela com ele. Eu também não encontro na Bíblia as mulheres de Salomão, as outras 1000 mulheres, elogiando ele, valorizando ele, atenciosas com ele. Não, de jeito nenhum. Somente essa sulamita. Por quê? Porque ele também era prioridade para ela. Quando algo é prioridade para nós, é aquilo que nós damos atenção. Então eu conheço aquilo detalhadamente, porque eu estou sempre ali cuidando. Porque quem ama, cuida. Quem ama é atencioso, sabia? Com aquilo que você ama. E o Salomão amava a sulamita. E ele está dizendo: você é muito linda, meu amor, e vale mais que qualquer outra coisa no mundo. O que é mais importante para você? O que é mais valioso para você? Lembre-se, tudo aquilo que você prioriza, talvez vai passar, porque é algo que não deveria ser priorizado, e sim o seu amor. O amor não se compra, o amor não se vende, o amor se constrói, o amor é alimentado, sabe? O amor é cuidado, e era o que Salomão fazia com aquela mulher. Ele cuidava dela e ela dele, por isso que eram tão felizes. E aqui ele vai dizer mais ainda no versículo 10. Como são bonitas as suas faces entre os brincos, e como é lindo o seu pescoço enfeitado com colares de joias. E aí ele diz no verso 11. Vamos fazer brincos de ouro e enfeites de prata para você. Eu vou investir ainda mais em você. Quem ama, cuida. Quem ama, investe. Quem ama, se sacrifica. Sabe o que Salomão está dizendo? Ele está dizendo assim: sabe, isso para mim não tem atenção, pelo contrário, eu vou te dar presentes valiosos, eu vou cuidar ainda mais de você, porque você é muito linda. E ele valoriza, ele elogia cada detalhe daquela mulher. Os ornamentos, as vestimentas. Sabe, irmão, quando a gente ama uma pessoa, o sorriso daquela pessoa pode ser feio para os outros, para você é lindo. O andar daquela pessoa para você é lindo. Os sotaques, o jeito de rir, o jeito de olhar, sabe, o jeito como se investe, sabe, querido, as brincadeiras, tudo é impactante naquela pessoa para você, sabe por quê? Porque você ama. Mas quando você não ama, tudo daquela pessoa para você, sabe, é aterrorizante. Sabia disso? Você tem investido tempo, você tem investido tempo de qualidade no seu relacionamento. Claro, tem que os dois querer. Sabia? E aqui está o segredo, porque tantos relacionamentos hoje em dia está se acabando. É porque existe uma farsa. O amor verdadeiro, Salomão encontrou. Talvez você esteja que nem Salomão, tenha passado por tantos braços, tenha vivido tantas aventuras e ainda continue infeliz. Você não precisa errar tanto quanto Salomão para ser feliz. Confie em Deus, porque Deus tem o amor verdadeiro para você. E lembre-se, o amor se constrói. Talvez ele está do seu lado, você é quem não prestou atenção ainda. Então, o que você precisa é descobrir quem está do seu lado, que você talvez não está valorizando. Que Deus te abençoe, medite nesta palavra, compartilhe com outras pessoas e não seja um aventureiro do amor, atirando para tudo quanto é lado. Que Deus te abençoe, fica com Deus, um abraço, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um abraço, até lá, compartilha, tchau, tchau.